Começa agora na Novo Tempo, a Bíblia ao ponto. Muito bem, começando mais um momento bom da nossa programação, que é o Bíblia ao ponto. Esse momento é bom, aquece o nosso coração e nos deixa mais pertinho de Deus, porque é isso que a palavra de Deus faz conosco, nos aproxima do nosso Senhor e do nosso Criador. Primeira edição aqui comigo, mas é a 6ª edição desse guia de estudos com o pastor Wellington Almeida. Pastor, bom dia! Bom dia, Aline, que bom revê-la, que bom estar aqui com você. A voz não é a mesma, mas a palavra é. Verdade, pastor. A voz está mais fina, né, pastor? Está mais fina. Didi viajou, deixou a gente com esta missão e a gente faz de todo o coração, pastor. Tá lá no Rio de Janeiro, Diógenes. Pois é. Tá lá, e a gente tá aqui nessa missão, né? Como o senhor diz, a mesma palavra. A palavra é a mesma. E o tema de hoje está demais, criacionismo. E eu aproveito para falar para você. Quer esse tema, quer esse PDF com os versos bem destrinchados, bem descritos, escrito direitinho aqui para você acompanhar esse guia de estudos? É só você pedir agora o PDF no nosso WhatsApp, 91 8010 1776. E também, se você quiser receber esse áudio ou acompanhar os outros áudios, tô com saudade do Didi, não acompanhei o outro guia de estudos, esse já é o 6º, quero acompanhar, perdi algum? Só escrever agora no nosso WhatsApp podcast, que estaremos enviando para você o link para você acompanhar os outros temas que já saíram aqui na nossa programação e você seguir estudando e crescendo aí no estudo da Palavra de Deus. Pastor, o tema de hoje é criacionismo. Pois é um tema importante que tem a ver com a nossa existência. Interessantíssimo. A gente precisa saber de onde a gente veio, né, pastor? Isso. E tem a ver com a nossa essência também. Por isso que tem uma pergunta aqui, a nossa enquete aqui para você responder. Tem algum texto na Bíblia que prove que Deus é o Criador? O que você acha? Responde aí a sua resposta, quero saber a sua opinião. Será que tem algum texto na Bíblia falando sobre criacionismo? Responde para mim, que prove que Deus é o Criador? Quero saber a sua opinião também no nosso WhatsApp, 91 8010 1776. E a gente sempre começa com oração, pastor. Isso. Por favor, posso orar aí? Ore aí conosco para a gente começar esse estudo. Oremos. Pai de amor, obrigado porque estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito nos ilumine a compreensão da Tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nós, né, Lineker? Vamos. Bom, lembrando ao ouvinte que nós temos assim um propósito nessa Bíblia ao ponto. Primeiro, considerar a Bíblia como sendo a palavra de Deus e a referência para o estudo. Então, nosso start, nosso ponto inicial é de que o ouvinte acredite na Bíblia. Se ele não acreditar na Bíblia como a palavra de Deus, que foi o primeiro tema que eu estudei aqui com o Didi, então, provavelmente ele não vai acreditar em muitas outras coisas, inclusive no criacionismo. Então, todo o estudo de hoje, ele está fundamentado, como os demais já no passado também, está fundamentado na Bíblia e parte da premissa de que o ouvinte acredite na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Porque diversas outras teorias existem para o evolucionismo, ele é uma linha, um segmento muito forte também na ciência que tenta explicar a origem da vida. Mas na Bíblia nós temos uma origem, uma explicação e é sobre ela que eu quero falar nessa manhã, ok? Então eu vou começar, Aline, que assim, eu separei 4 textos que poderiam ser assim cruciais para o estudo. E depois nós vamos dar uma viajada rápida na história bíblica e ver alguns personagens da Bíblia que testemunharam a favor do criacionismo. Beleza? Podemos avançar assim? Tranquilo. Pronto. O primeiro texto é Gênesis 1:1. Dê uma lida para nós aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Acabou o estudo. Obrigado. Obrigado, foi bom estar aqui com você. De onde eu vim? Eu acho até que eu já respondi a enquete. Pois é, pastor, a enquete era para a gente deixar um suspense, né, lá para o final. Pois é, mas quem acredita na palavra de Deus como sendo a verdade, precisa acreditar que no princípio foi Deus que criou os céus e a terra. Então, é muito mais amplo do que o homem, ok? O segundo texto, Gênesis 1:27. Agora sim, o homem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Segundo ponto importante na introdução desse estudo. Nós somos feitos à imagem de Deus. Isso destrói a possibilidade de você se parecer com um macaco e eu também. Bom Okay? saber. Então, assim, feito à imagem de Deus. Eu até brinco um pouquinho, com todo respeito, claro, a menos que Deus se pareça com um macaco, mas se não for assim, nós não há referência, né, de que nós tenhamos uma origem evolucionista a partir
ser que também foi criado por Deus. O macaco é uma criatura. Bom, terceiro texto. Esse aqui, ele está no cerne daquilo que a gente pode considerar ser uma verdade clara e pontual, porque está dentro dos mandamentos de Deus. Ali nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, tem uma declaração de um Deus criacionista. Você pode ler aí, Êxodo 20, verso 11? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pronto, nós não vamos estudar sobre o sábado, já fizemos isso na última lição. O que eu quero apontar aqui é que o ato criador de Deus está registrado na Bíblia, e ele criou em 6 dias os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E como parte da criação, o sábado faz parte. Então, dentro do contexto da criação, nós temos os céus e a terra, nós temos o homem e o sábado, que coroa a criação de Deus. Quarto e último texto nessa introdução é um texto de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 3. Pela fé entenderemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pronto. É fé. Okay? Pela fé. Pela fé. Então, o ato da criação é um ato que desenvolve a minha experiência de fé em Deus. Eu não posso provar um Deus criador. Eu preciso aceitá-lo como meu criador. Ok? Então, esses 4 textos aqui, eles introduzem o tema do criacionismo. Agora, os próximos textos, que a gente vai passar rapidamente, eu colhi assim na Bíblia alguns testemunhos de pessoas que viveram a posteriori e que falaram de alguma maneira, em algum momento nos seus escritos, falaram a respeito da criação. De maneira que eu pergunto assim para você acredita que Davi existiu? Davi é aquele que venceu Golias? Sim. Sim, a Bíblia fala, conta a história, né? João, o apóstolo João, você acredita que ele existiu? Sim. Sim, a Bíblia também conta a história dele, o próprio Jesus fala sobre ele. Então, Paulo, que a igreja reconhece o seu ministério como santo apóstolo, né? Paulo, ele existiu também. Então, esses personagens, eles vão falar um pouquinho sobre a criação. Então, eu penso que é um testemunho importante a respeito desse tema. Vamos começar com Davi? Salmo 33, verso 6. Leia aí para mim, por favor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca, da sua boca. Davi testemunha sobre a criação do universo. Então, pela palavra do Senhor. Vamos ler um outro testemunho de Davi, agora falando do ser humano. Salmo 139, versos 13 e 14. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo assombrosamente maravilhoso. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Que legal esse testemunho, né? Pois é, gostei do assombrosamente. Realmente, existe um certo assombro na nossa criação. Talvez seja por isso que muitos estejam nessa busca, né? E é interessante a forma com que ele declara. É algo extraordinário, né? Assombrosamente maravilhoso. Alguém que entenda muito mais do corpo humano do que a gente, eu não sou profissional da área, mas um médico, por exemplo, que pesquisa o nosso corpo, que sonda só a parte do cérebro, outro sonda a parte do coração, ele já fica deslumbrado com as ações de Deus, né? E Davi reconhece que o ser humano foi criado também desde o ventre da mãe. Pronto, vamos a um outro testemunho. Esse aqui é no Novo Testamento, o apóstolo João, lá em São João 1, verso 3. João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Percebeu, Aline? O propósito do estudo é exatamente ponto a ponto, você ir pegando textos da Bíblia que vão conversando entre si e confirmando uma verdade, nesse caso aqui a verdade sobre o criacionismo. Então você está lendo aí textos do Antigo Testamento, texto do Novo Testamento, declaração de Gênesis, de Êxodo, de Hebreus, a gente vai ponto a ponto, mas a verdade, embora em tempos diferentes, por autores diferentes, ela é reafirmada no seu conceito. Interessante, a gente pode perceber isso no primeiro verso de Davi, quando ele falou da palavra, né? A palavra do Senhor, a palavra do Senhor foram feitos os céus, pela palavra do Senhor, fazendo referência a Gênesis também. Exatamente. Essa conexão. Essa conexão. Gênesis 1 e 2, você disse Deus, haja luz, houve luz. Pelo que Deus disse, pela palavra de Deus. É interessante. Bom, Lucas foi um médico. E ele escreveu o livro de Atos, ele escreveu também o livro de Lucas. No caso aqui, o texto que eu vou pedir para você ler é o de Atos 17, versos 24 e 26.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Que legal, né? Texto bem claro, bem elucidativo. Ou seja, confirma o ato criador de Gênesis e ele diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Tudo que existe no mundo, ele é o Senhor do céu e da terra. É uma declaração de um testemunho de um discípulo, né? De alguém que seguiu a Jesus, conheceu a Jesus pessoalmente e deixa seu testemunho registrado para nós. Paulo é outro discípulo. É interessante o que Paulo fala sobre criacionismo. Em Romanos 1, verso 20. Romanos 1, 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha que coisa interessante. O criacionismo, o ato da criação de Deus, revela um Deus que a gente não consegue ver. Veja o que é que Paulo diz. Ele diz assim, os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação testemunha, revela o Criador. Do tipo assim, em que sentido, aqui na minha compreensão, Aline, em que sentido a gente vai se tornar indesculpável? Eu poderia ficar dizendo, mas peraí, eu não conheço a Bíblia. Aí Deus vai dizer assim, mas você conhece a natureza. Sim. Ela revela. Não há desculpa. Não há desculpa, entendeu? Eu não conheci nenhuma igreja que me falasse de criacionismo. E Deus vai dizer assim, mas você esteve na natureza. Você observou o que eu fiz. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, ela está aí, declarando quem sou eu. O extraordinário de Deus se faz na natureza também. Exatamente. Então, o homem passa desapercebido, às vezes, no dia a dia, né? Mas quem para olhar uma borboleta, para uma formiguinha trabalhando, você vai ver coisas extraordinárias nesse ato criador de Deus, embora muito deteriorado por causa do pecado. Mas ainda existem sinais, traços, impressões digitais de Deus na natureza. Se a gente não parar para observar, a gente não vai dar glória. Então, é o ato de... Você viu o pôr do sol? Incrível. Entendeu? Incrível. O nascer do sol. Então, você começa... quando para as estrelas fora daqui de Belém, de Marituba, sei lá, a gente está no campo, sem a luminosidade da cidade. Você olha para o céu estrelado. Você olha para os planetas. É só entrar no Google hoje e fazer uma pesquisa em busca de planetas e descoberta que esse novo robô está filmando. Você vai ver a grandiosidade desse universo. Uma flor que se abre, né? A gente vê o espetáculo que é a natureza. Exato. Então, tudo isso declara quem é o nosso Criador. Inventei de fazer uma horta, pastor. Foi? Mas é um espetáculo, a gente vê a semente brotando e crescendo. Não tem como duvidar de um Deus criador, de que há algo maior do que nós, fazendo aquele cheiro verde, foi o cheiro verde, crescer. Não, eu gosto, quando eu estou comendo fruta, a pitaia, a jaca, eu olho ali, a minha esposa sabe disso, eu fico dizendo assim, meu Deus, glória a Deus por isso, que coisa, como é que sai da terra um negócio tão gostoso? Tão diferente, da mesma terra sai o vermelho, sai o branco, sai o amarelo, sai sabores diferentes, e a origem é a mesma, em tese, sai da terra, né? Mas com diversos sabores, com diversos matizes, isso é extraordinário. Com certeza, assombrosamente, né? Como diz o verso, maravilhoso. Muito bem, e Paulo ainda falando sobre a criação, lá em Colossenses 1,16, ele declara o que você vai ler aí agora, em Colossenses 1,16, por favor. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Pronto, esse é o absoluto de Deus, né? Me parece que nada ficou fora do seu ato criador. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo? Tudo. Nos céus, na terra, as visíveis invisíveis. E as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, ou seja, até as autoridades são por ele constituídas. E Paulo até confirma isso realmente na palavra de Deus. Por ele e para ele. E por ele e para ele. Então, esse é o ato criador de Deus. Esse é o seu domínio no universo, na terra e no homem. Então, dentro dessa resenha rápida que nós fizemos aqui, nós temos o testemunho de Davi, que crê no Deus que criou o universo, que crê no Deus que formou o ser humano de forma assombrosamente maravilhosa. Nós temos o testemunho de Isaías, que diz que
Deus criou os céus e a terra, e eu vou terminar com esse texto daqui a pouco. João, o discípulo amado, também fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lucas confirma que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Paulo declara que os atributos invisíveis de Deus, tudo que você não pode ver em Deus, você vai ver na natureza. Não é o panteísmo, tá? O panteísmo é uma outra linha. Mas assim, não é a árvore que é Deus. É Deus que criou a árvore. Com certeza. Então, dessa maneira, você consegue visualizar na natureza a expressão de um Deus que eu não consigo ver. Ele, de alguma maneira, se expressa e conversa conosco através da sua obra criadora. E Paulo finaliza dizendo que todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas por ele. Faltou Isaías, não é? Pronto, esse texto aqui responde à enquete. Na O senhor verdade, mencionou, mas a gente não leu. vamos ler agora, porque qual foi a enquete que você fez, a pergunta? A pergunta foi assim, tem algum texto na Bíblia que fale aí que Deus é o Criador? Uhum. Você percebeu que o estudo todo foi só apresentando o texto que fala que Deus é Criador? Que prove, né? Eu quero uma prova. Tá, Deus é o Criador, beleza. Então, cadê a prova Pronto. na Bíblia? Agora eu vou dizer um texto em que ele mesmo diz que ele é o Criador. Ok? Eu comecei falando de Davi, de João, de Lucas, de Paulo. Agora eu vou dizer assim, e Deus, o que é que ele diz a respeito desse assunto? Aí eu acho que é uma palavra final sobre o assunto, né, Aline? Porque se Sim. é Deus falando, quem é que vai questionar? Só Deus quem duvidar. Deus, né? E para a criação não podemos duvidar, porque precisamos exercer fé. Lembra do texto que eu li de Hebreus? Sim. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Vamos lá, vamos ao texto. Isaías 45, versos 12 e 18. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Das minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Legal? Continuando, Pode aí ler. tem outro verso, Pode né? ler, o 18. O 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Glória a Deus. Amém. Ele assinou a criação. Amém. Então ele está dizendo, olha, eu fiz, eu criei, eu sou o Senhor e não há outro. Não existe outra possibilidade de um outro Criador. Eu achei interessante que, além de reafirmar o fato de Deus ser o Criador, também reafirmou o propósito, né? Ele não criou para ser um caos. Mas talvez isso seja motivo de outro estudo. É outro assunto. Porque, veja só, o que é que tem a ver criacionismo? Por que eu trouxe o tema do criacionismo para esse estudo? Primeiro, porque nós estudamos sobre a lei de Deus, e dentro da lei de Deus sobre o sábado. O sábado fala do Criador. Então, me parece que há uma ligação muito forte entre a lei de Deus, o sábado e a criação. E dentro do conceito escatológico, ou seja, da breve volta do Senhor Jesus, há também um fato novo que eu queria encerrar com você, lendo o texto de Isaías 66, 17. Veja só como é interessante esse texto. Por que eu trouxe o tema do criacionismo para cá, esse Deus criador? O profeta Isaías fala de uma criação. Leia aí para mim. Ok, 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Olha, eu vou falar desse tema daqui a 2 ou 3 lições. Eu só estou puxando o fato do Criador. É uma promessa. Uma né? promessa. Crio novos céus e nova terra. Então, se eu não acredito em Deus hoje como meu Criador, como eu vou acreditar nessa promessa? Entendeu? Está comprometido o meu futuro eterno se eu não crer em Deus como meu Criador. Por isso que o tema da criação ele é muito importante na Bíblia, embora às vezes seja explorado apenas academicamente e em questionamentos entre evolucionismo e criacionismo. Fica esse debate, né? Mas, na verdade, o criacionismo ele é crucial para eu entender o tema da salvação. Ele vai criar novos céus e nova terra. Eu acredito no poder criador de Deus? Sim. Então ele criará novos céus e nova terra. Eu não acredito? Então não haverá novos céus e nova terra. E acabou a expectativa e a esperança de vida. Olha esse outro texto aqui. Preciso saber de onde vim para saber para onde eu vou. Para onde vai, exatamente. Isaías 66, 22. Lê esse texto aí. 22. Porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Promessa, viu? Então, ele vai criar novos céus e nova terra. Eu finalizo com o texto de 2 Pedro 3,13. Olha só. Pedro diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deus não criou o mundo para ser um caos.
E ele vai criar novos céus e nova terra, porque com o pecado esse mundo se tornou um caos. Então, o plano de Deus de recriar a terra é trazer a restauração de todas as coisas. Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pastor, e quando a gente vai lendo a Bíblia, né, a gente vai descobrindo textos maravilhosos como esse que o senhor acabou de falar. E olha, eu achei demais interessante, então quero aproveitar e oferecer para o nosso ouvinte um guia de estudos da Palavra de Deus, que é de graça, é só pedir pelo nosso WhatsApp, 91 80 10 1776. É o Na Mira da Verdade. Nesse guia, os nossos estudantes tiram dúvidas também sobre temas. São temas que muitas vezes eles já têm dúvidas, né? Vai tirar dúvidas, por exemplo, sobre o dom de línguas, sobre o sábado, sobre o arrebatamento, sobre os mortos. Então, peço agora para você seguir estudando e tirando suas dúvidas na Palavra de Deus. Na Mira da Verdade, guia de estudos que chega em forma de revista na sua casa de graça. 91 80 10 1776. Só você dizer, eu quero Na Mira. Então, Aline, que finalizando o estudo, faça um convite ao nosso internauta, ao nosso ouvinte também que está acompanhando a Rádio Novo Tempo, que busque conhecer um pouco mais sobre esse tema. Peça o estudo para nós aqui na rádio e a gente vai aprimorando. E se desejar aprofundar mais esse tema, a gente se coloca à disposição para estudar. O essencial nesse estudo é entender que o tema da criação está ligado também ao tema da redenção, da restauração. E em algum momento, Deus vai restaurar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então essa é a nossa esperança e esse é o nosso propósito ao trabalharmos esse tema no dia de hoje. Pai querido, obrigado pelo estudo desse dia, pela oportunidade de termos conhecido o tema do criacionismo e de sabermos que Tu prometes restaurar todas as coisas, novos céus e nova terra. E que o ouvinte, nessa manhã, ao ter entendido esse tema, também se coloque em Tuas mãos para fazer parte de uma nova experiência com Deus em novos céus e nova terra. É a bênção que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bíblia ao ponto aqui, mais uma edição. Muito obrigada, pastor Wellington, viu? E olha, fica aí um recado para você. Quer pedir esse estudo em PDF? Todos os pontos que ele abordou aqui e todos os versos, peça agora no nosso WhatsApp. Você vai receber o PDF 91 80 10 17 76 ou escreva podcast que nós vamos mandar o link para você acompanhar esse e outros áudios, outros guias dos estudos que já passaram e dos que virão também vai poder acompanhar no nosso podcast. Que benção a gente poder aprender mais com a Bíblia, saber de onde viemos, saber que muda toda a nossa história, saber que nós somos criaturas e nós temos um Criador. E a gente vai encerrando por aqui, Bíblia ao ponto, volta na sexta-feira que vem com mais um tema essencial. Qual o próximo tema, pastor? Fala aí pra gente. Qual seria o próximo tema para o nosso ouvinte já ficar aí na espreita e ficar ligadinho na nossa programação e já esperar aí também essa oportunidade de estudar a Bíblia. Olha, Aline, que o tema ele é interessante. Ele trata do assunto do pecado. Houve criação, não houve? Houve. Pois é, o pecado veio logo em seguida. O que mudou? Vamos entender isso no próximo estudo. Tá certo, a entrada então. do pecado. Tá certo, até a próxima. Você ouviu A Bíblia ao Ponto.